Vladimir Putin acaba de anunciar a criação de uma zona tampão que vai se estender por toda a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes que eu noticie esse fato, eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque a partir desse movimento de hoje, pode ser que mude todo o cenário geopolítico na região e no mundo, ok? Então assista esse vídeo até o final. Ok, então vamos lá para a notícia. Vladimir Putin quer construir uma zona tampão. Antes de eu explicar o fato, eu vou explicar para vocês o que é uma zona tampão. Normalmente, após a criação de uma zona tampão, o conflito dá uma enfraquecida de maneira significativa, pois é meio que um armistício, porém não oficial. Normalmente se consolida de maneira bem forte os territórios já conquistados. Então ali algumas, não um território completo, né, mas algumas partes ali do território de Donetsk e Lugansk, no qual a Rússia já o conquistou na Ucrânia, já seriam, entre aspas, consolidados como russos, e dificilmente uma zona tampão consegue ser quebrada, o que deixaria esse conflito um pouco mais distante de se acabar, porém é mais esfriado, né? Pois uma zona tampão é bem difícil de ser obstruída, pois é feito inúmeras defesas, trincheiras e coisas do tipo. Então, se essa zona tampão realmente for criada, o que vai acontecer no conflito como um todo é o seguinte: vai se esfriar bastante, provavelmente vai desaquecer bastante e ainda vai existir conflitos armados na região, porém não na mesma intensidade como que vem ocorrendo desde o início da guerra. Porém, isso dificulta ainda mais chegar em um acordo oficial de paz. Em todo momento que isso aconteceu na história, normalmente o conflito se arrastou por 20, 30 anos até conseguir encontrar uma paz. Por exemplo, na Guerra da Coreia foi criada uma zona tampão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que depois se evoluiu para um armistício, mas que a guerra nunca foi resolvida de fato. Não é à toa que eles estão em guerra, supostamente, até hoje. Até hoje não foi assinado um tratado de paz. E se essa zona tampão realmente foi efetuada, provavelmente isso vai acontecer. Vão se esfriar bastante, provavelmente a guerra pode até se encerrar na prática, mas no papel, a maioria das vezes que uma zona tampão foi criada, o tratado de paz mesmo se estendeu por anos para ser assinados, e até em algumas situações nunca foi assinado, como é o caso da Guerra da Coreia, como eu disse. E essa zona tampão entre a Rússia e a Ucrânia provavelmente seria bastante militarizada. Putin falou em mandar mais de 500 mil soldados novos, além dos que já estão, mais 500 mil soldados para criar essa zona tampão. Provavelmente com a criação da zona tampão, Vladimir Putin pararia um pouco as ofensivas e tentaria não avançar muito mais, apenas consolidar aquelas terras já conquistadas. E seria ainda mais difícil para a Ucrânia reconquistar os territórios perdidos, pois, como dito, uma zona tampão é bem difícil de ser perfurada, pois é muitas trincheiras, a defesa é extremamente reforçada, e é realmente bem difícil de furar uma zona tampão. E o plano de Vladimir Putin nessa zona tampão é criar uma área desmilitarizada, como é a fronteira também da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Levando novamente para o exemplo desses países, também existe uma zona desmilitarizada entre esses dois países. Então o plano de Vladimir Putin é fazer o mesmo, criar uma zona desmilitarizada entre os territórios que a Rússia já conquistou da Ucrânia e o restante da Ucrânia. Em 2023, a Ucrânia até cogitou em estar criando uma zona tampão, mas que acabou não sendo levado muito para frente. E agora a Rússia está levantando esse debate novamente, mas agora partindo da Rússia, com a intenção de criar essa zona tampão, uma zona desmilitarizada, seja como você preferir falar. A Ucrânia até o momento não se posicionou nem a favor nem contra a criação dessa zona tampão, mas que provavelmente já estão em negociações aí por baixo das câmeras. Inclusive, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev acabou fazendo um post no Twitter, em suas redes sociais como um todo, que não foi muito bem visto pela comunidade global. Ele mostrou um vídeo que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, deixando para vocês o que seria uma zona tampão segundo a Rússia. Mas pera lá, o que é uma zona tampão, uma zona desmilitarizada para a Rússia? É a Ucrânia toda? Então parece que essa intenção de criar uma zona tampão não se passa de marketing ou balela, pois a criação da zona tampão que eles querem é a Ucrânia toda. Então é uma forma de marqueteira de dizer,
a Ucrânia faz parte de toda a área desmilitarizada, então, pra falar a verdade, vamos continuar a guerra toda normal, pois precisamos dominar a Ucrânia inteira e criar a área desmilitarizada na Ucrânia toda. E olha o pedacinho que ficou de Ucrânia no cantinho pra falar, olha, vamos criar uma zona desmilitarizada entre esse pedação e o pedacinho do seu país vai ficar isso daqui. Então, eu não sei se realmente a Rússia tem a intenção de criar essa zona, ok? Pois com esse post do ex-presidente russo, me pareceu um pouco mais sarcástico de mostrar que, vamos continuar a guerra, entendeu? Mas eu queria fazer um comentário com vocês mais amplo sobre essa guerra, a minha opinião agora, ok? É que eu acho que essa guerra, pra falar a verdade, está bem longe de acabar, ok? Na minha opinião, vai continuar aí bastante tempo e só vai acabar quando Vladimir Putin morrer. E olhe lá, tá bom? Pois pode assumir um outro presidente que continue a guerra normalmente. Eu vou explicar pra vocês aqui o porquê eu acho que essa guerra está longe de acabar na minha visão. Vamos lá. Quando começou a guerra, o Ocidente pensou que iria afetar a Rússia de maneira significativa com as sanções. E logo, para falar a verdade, deixa eu dar um passo atrás. Quando Putin invadiu a Ucrânia, ele pensou que iria conquistar a Ucrânia em 48 horas no máximo. E foi realmente, ele chegou bem próximo disso, chegou bem próximo de Kiev, mas depois, com o passar dos dias, viu que as coisas não eram tão fáceis assim. Inclusive, retirou as suas tropas ali da fronteira com a Bielorrússia, com a Ucrânia, tirou as tropas de Kiev e praticamente focou na guerra no leste. Então a guerra acabou se estendendo e o Ocidente, como arma para combater a guerra, eles pensou que iria enfraquecer a Rússia apenas com as sanções. Vamos aplicar sanções, vamos congelar os fundos russos internacionais e etc. E pronto, a Rússia não vai ter condições mais de financiar a guerra e ela vai deixar essa guerra pra lá, vai retirar as tropas e pronto. Mas meio que não foi isso que acabou acontecendo. A Rússia continuou mesmo com as sanções, conseguiu continuar financiando a guerra, porque, para quem não sabe, a maioria da fonte de renda da Rússia vem da venda de recursos naturais, principalmente gás natural, petróleo e entre outros minérios como diamante, por exemplo. E o que acontece? Com as sanções, a Rússia perdeu os seus principais clientes, que eram os europeus. Mas a Rússia facilmente arrumou outros clientes. A Índia e a China, principalmente, começaram a comprar o petróleo e gás russo sem problemas nenhum. Então, meio que eles ainda conseguiram continuar financiando a guerra, pois eles não perderam sua principal fonte de renda, eles só mudaram de cliente. Pra falar a verdade, quem saiu mais prejudicado com isso foi a Europa, porque ela perdeu o gás russo, mas continuou comprando. Pra falar a verdade, gente, isso daqui não se passa de um grande teatro pra inglês ver, porque a Rússia não perdeu o seu dinheiro, ela continuou vendendo só que para outros clientes, e a Europa não perdeu o gás russo, porque o que está acontecendo, para falar a verdade, é uma espécie de triangulação. A Índia está comprando o petróleo e o gás russo, e a Europa está comprando o petróleo e gás russo, porém não na mão dos russos, e sim dos indianos. E a Índia está lucrando em cima disso, 5, 10, 15%. Então quem está lucrando com toda essa palhaçada, esse teatro, é a Índia, que tá ganhando 10, 15% ali, revendendo o petróleo russo, petróleo e gás russo para a Europa. Então a Europa continuou com o gás e o petróleo, só que pagando 10, 15% mais caro. A Índia tá lucrando com isso e a Rússia não perdeu seus clientes. Quer dizer, não perdeu sua renda, né? Só mudou de clientes. Então meio que a Europa, para falar a verdade, que saiu se ferrando com isso, pagando 10, 15% mais caro pelo petróleo e gás russo. Quer dizer, indiano, mas que é russo, né? Então meio que a Rússia, para falar a verdade, enquanto não acabar o gás e o petróleo russo, eles vão conseguir continuar financiando esse conflito. Lembrando que 50% da economia russa está travada para esse conflito, está totalmente direcionada a esse conflito. Até quando isso vai durar? Para mim vai continuar até enquanto eles conseguirem continuar vendendo petróleo e gás. Enquanto a Índia e a China continuar comprando as coisas deles, eles vão ter dinheiro. E eu não vejo que Putin está muito desesperado, muito eufórico para poder encerrar essa guerra. E o que acontece? A Ucrânia, na minha visão, ela está em uma visão um pouco mais frágil. Por quê? Pois a Ucrânia é muito óbvio que por conta própria dela, ela não consegue se defender da Rússia. Não consegue. Ela só está viva até hoje porque os Estados Unidos e a Europa a ajudou. E a Ucrânia fica muito refém da Europa e dos Estados Unidos. O Trump fica 24 horas por dia fazendo ameaça,
retirando ajuda, colocando de volta, sei lá o que. Então eles ficam muito dependentes do estrangeiro. E o estrangeiro, a qualquer momento, se eles identificarem que aquilo não vai ser mais interessante para eles podem parar de ajudar a Ucrânia, que é o que já está acontecendo com os Estados Unidos e talvez no futuro pode acontecer até com a Europa. E quando essa ajuda parar de chegar, um mês, 2 meses, a Ucrânia não aguenta segurar a Rússia. E a Rússia, como não depende da ajuda do estrangeiro, elas podem continuar essa guerra por anos. Então, me parece que é o seguinte, essa guerra só vai terminar em algumas situações. Vai existir um vencedor? Pode existir se algumas coisas acontecer. Eu vou citar aqui quais são essas coisas. Para a Ucrânia ganhar, o que seria preciso acontecer? Precisaria de uma ajuda insana do Ocidente, dos Estados Unidos ou da Europa. Coisa tipo de um pacote de ajuda militar de 500 bilhões, 1 trilhão, 1 trilhão e meio de dólares. Que aí seria uma ajuda imensa e que não seria possível a Rússia aguentar, a não ser que tipo uma China entra no meio, alguma coisa do tipo. Mas se for só a Rússia, uma ajuda insana dessa, acredito que a Ucrânia consegue recuperar seus territórios. Uma outra situação também que a Ucrânia poderia vencer esse conflito, caso a OTAN entre na guerra diretamente, botando tropas, caças e entrando de maneira mais forte, realmente direta, na guerra com a Rússia. Porém, se isso acontecer, a chance da gente entrar em uma guerra mundial nuclear é de 98%, pois provavelmente a China vai entrar junto, aí o BO vai correr solto. Agora, como seria possível... Mas a Ucrânia, por conta própria, dificilmente ela consegue virar esse jogo, ok? Agora, quais seriam as situações que a Rússia poderia ganhar da Ucrânia? Caso o Ocidente pare de ajudar a Ucrânia morre em 1, 2 meses. E também uma outra possível solução seria a China entrar nessa guerra de maneira mais contundente. Existem muitas teorias que a China está ajudando a Rússia de maneira direta, com envios de armas e inclusive soldados, umas teorias aí. A Coreia do Norte já é confirmado isso, inclusive 10 mil norte-coreanos foram enviados para o fronte de batalha do lado russo. Mas a China, se ela quiser, ela entra de maneira mais forte nisso, com 300, 500 mil soldados facilmente. Aí a Rússia pode ser que consiga empurrar a Ucrânia. Mas eu não acredito que a China vai querer caçar confusão, ok? Porque se isso acontecer, vai ser levantado muitas sanções para a China, e a China está em uma fase de crescimento econômico abundante, não está querendo caçar confusão com o mundo, não está querendo caçar confusão com os Estados Unidos, com a Europa. Então meio que não me parece muito viável que a China entraria nessa guerra de maneira mais contundente, ok? A China tá só observando de longe, vendo como vai ser o movimento do Ocidente na questão da defesa da Ucrânia, para que eles possam ver, por exemplo, para quando eles invadirem Taiwan, o que o Ocidente pode fazer contra. Vai levantar sanções? Vai entrar para defender Taiwan de maneira direta com soldados? Vai só enviar dinheiro? Como é que vai ser a resposta do Ocidente? Então a China tá só observando a guerra da Ucrânia ali, para aprender mais ou menos e se precaver mais ou menos com as ferramentas que o Ocidente pode usar. Então, para mim, essa guerra, todas essas situações que eu citei para vocês, estão bem distantes de acontecer. Para mim, o que está mais próximo e que possa talvez acontecer é o Ocidente largar a Ucrânia e a Rússia pegar tudo. Mas eu acho que se isso acontecer, não vai ser o fim, pois eu não acho que Putin vai parar na Ucrânia. Putin tem visões expansionistas na Moldávia, na Romênia, na Polônia, na Finlândia, nos países bálticos. Então me parece que o plano de Putin de querer restaurar aquele Império Russo, se tornar um grande czar, assim, envolve conquistar grande parte da Europa e em países que inclusive envolve a OTAN, o que é muito arriscado. Então, conclusões finais. Pra mim, igual eu falei pra vocês, o que eu acho que é mais possível de acontecer é isso. Os países ocidentais largarem a Ucrânia. Mas eu também não acho que isso vai acontecer tão cedo. Pra mim, essa guerra como um todo tá bem distante de acabar. Pra mim, vai ser uma daquelas guerras do Afeganistão, do Vietnã, da Coreia, que fica em 20 anos todo mundo se matando e não vai chegar a lugar nenhum. Quem vai ser prejudicado com isso é os civis ucranianos, principalmente, que onde está sendo toda a guerra, né? Que está sendo prejudicado de maneira intensa com isso. Recentemente a Rússia fez um ataque com 250 drones Shahed, são drones iranianos, né? Mataram centenas de civis. Centenas não, mas eu sei que foram muitos civis que morreram. Então quem mais prejudica com isso é a população. E provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Eles estão tentando resolver de maneira diplomática. A Rússia não está colaborando, a Ucrânia não está colaborando, ninguém está colaborando, ninguém está conseguindo chegar a alguma conclusão, né?
pela área diplomática. O Trump já desistiu de tentar negociar com a Rússia e com a Ucrânia. É realmente muito difícil, é uma situação muito complexa. O Trump achou que ia chegar lá e ia resolver a guerra em 24 horas, mas não. É uma situação complexa e que não depende, os Estados Unidos não depende de nada, pra falar a verdade, depende principalmente da boa vontade de Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ok? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, lembrando que aqui no Desordem e Progresso, que pra quem não sabe, esse nome do canal é uma sátira ao Brasil, que não tem ordem e progresso, né? É só desordem e regresso. Então é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, até mais. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho porque sai vídeos diariamente sobre as notícias geopolíticas e também da política nacional. E até mais. Valeu!